Meu nome é Sandra Bonani, sou formada desde 96 em Relações Públicas pela Faculdade. Bom, eu sou a oitava filha e fui criada numa vila, na Vila Mariana, onde há 40 anos nós podíamos brincar muito na rua, então eu sempre fui muito moleque, sempre fui muito de brincar na rua. E eu acho que eu já nasci em relações públicas, porque eu que organizava as festinhas, eu que fazia as pesquisas da rua para saber os gostos de todo mundo, eu que reunia os grupos. Então eu tive uma infância muito feliz, brinquei muito, muitas atividades na rua, sempre fui bastante estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Eu comecei estudando em escola pública, mas na minha época, eu estudei no Lazar Segal, era uma escola modelo, onde tinha um ensino bem forte na época, portanto que nós estudávamos francês, na minha época na escola pública. E eu fui na escola pública até o primeiro colegial, depois eu mudei para uma escola particular, que se chama Bilac, que fica na Saúde, onde eu fiquei até o terceiro colegial. De lá, eu prestei veterinária, que meu sonho era ser veterinária, passei na USP, mas na época meus pais não tinham condições de me bancar. E eu já trabalhava na época. Então eu era assessora de uma relações públicas, não conhecia a profissão na época. Essa relações públicas, ela trabalhava na Blue Life, que na época era uma empresa de assistência médica, e onde eu comecei a ter contato com a profissão. E eu comecei como assistente de relações públicas sem mesmo ter o ensino. Então eu prestei vestibular, prestei faculdade, entrei na USP para veterinária, mas como eu disse, meus pais não tinham condições de me bancar, então eu tive que escolher uma outra faculdade, porque veterinária naquela época, eu acho que até hoje, você tinha que estudar o dia inteiro, né? E aí, como eu já estava trabalhando como relações públicas, eu era assistente de uma relações públicas que se chamava Cida Dias na época, era uma excelente profissional, gostei da profissão e resolvi entender um pouquinho mais e prestei a Casper Libero. Isso foi em 92. E aí no começo a gente tem um pouco de dúvida, né? Porque imagina há 20 anos o que era uma profissão de relações públicas, eu entendia mais ou menos pelo que eu fazia na empresa. E aí entrando eu fui conhecendo um pouco mais, eu acho que a Casper foi uma grande escola, na minha opinião é uma das melhores em relações públicas e jornalismo. E aí eu tive contato com vários professores que são grandes ícones aí de relações públicas e jornalismo, que conseguiram me dar uma boa base para que eu virasse uma profissional da área. Eu sempre tive a ideia de fazer a melhor universidade, né? Portanto que eu tentei USP em veterinária, porque era a melhor universidade, na minha opinião, e no ranking também da época. Quando eu resolvi fazer relações públicas, a melhor da época realmente era a Casper Libero, né? Era a que mais tinha tradição, foi uma das primeiras faculdades a ter a cadeira de relações públicas, então para fazer eu realmente queria fazer na Casper Libero, era a minha ideia. Eu fiz pós-graduação recentemente agora na Casper e tive contato com algumas pessoas que estão fazendo relações públicas lá e eu acho que tiveram vários avanços, tem novas disciplinas que não existiam na minha época, que eu acho que são importantes. E uma das coisas que eu acho mais importante é a parte de pesquisa. Eu acho que o profissional de relações públicas ele tem que se aprofundar mais. Eu lembro que na minha época nós tivemos uma cadeira só de pesquisa e, se eu não me engano, foi 1 ou 2 anos. Então, assim, na minha opinião, deveria ter mais, porque a base para o profissional de relações públicas é realmente aprender a fazer uma boa pesquisa, qualitativa, quantitativa, entender o universo, né? A base do relações públicas é o quê? É entender o que o seu público quer para você poder trabalhar esse relacionamento. E a base para entender isso é a pesquisa. Então, eu acho que, pelo que eu tenho visto, pelo contato que eu tenho tido com professores e com alguns alunos, tem se expandido mais. Eu acho que tanto a educação quanto o profissional de relações públicas ele está ganhando mais espaço no mercado. Está sendo mais reconhecido, as pessoas estão entendendo mais a profissão, estão entendendo a necessidade de ter um profissional de relações públicas e isso está ajudando também no ensino. Eu acho que a parte mais divertida era a gente conseguir uma máquina de escrever no laboratório, que hoje é um laboratório de informática, para conseguir escrever os nossos trabalhos.
No primeiro ano de faculdade não tinha computador, era máquina de escrever mesmo, tinha 1 ou 2 computadores na Casper, que eram super disputados. Além disso, acho que o centro acadêmico, que eu participei bastante, a gente fazia a mesma reivindicação de caixote, de botar o caixote de madeira no meio do salão da Casper e reivindicar o que a gente queria. Mas, acima de tudo, eu tenho lembrança da Casper ser um bom ponto de referência, né? Quando eu dizia aos amigos, eu estudo na Casper Líbero, as pessoas falavam, nossa, você está numa boa faculdade. Eu acho que a Casper ajudou também a eu ser uma pessoa mais politizada, porque os professores eram mais politizados e eles traziam isso consigo, e na aula essa sede de conhecimento, eu sentia isso nos professores e eu acho que eles nos repassaram isso muito bem. E eu trago isso até hoje comigo, então uma boa herança. Então a Casper me trouxe, além de conhecimento, me trouxe grandes amigos, grandes oportunidades de trabalho, e eu tenho um carinho muito grande. Portanto, que ao invés de fazer pós-graduação em outra universidade, eu resolvi voltar para a Casper e respirar um pouquinho daquele ar que eu estava com saudade. Que a Casper, não todas as faculdades, mas a Casper e os professores, eles traziam essa linha muito politizada pra gente. Portanto, que eu fui uma cara pintada, eu fui pra Avenida Paulista, eu fui reivindicar, fui lutar, né, pelos nossos direitos, participei do impeachment do Collor, e eu via que outros amigos que estavam em outras faculdades não tinham essa veia política. Eu acho que a Casper trouxe muito isso pra gente, fez a gente enxergar quais são os nossos direitos de verdade, quais são os nossos deveres, e no contexto político ajudou dessa forma, né? Porque eu sempre fui por um lado dos nossos direitos e fui lutar por isso. E a posição da Casper também, por estar na Paulista, eu acho que ajuda muito, né? Aquele escadarão da Paulista tem toda uma história política de reivindicação, e que quem estava ali estudando na Casper acabou participando também. Eu lembro que tinha um professor, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele fazia toda semana com a gente um exercício que era o quê? Nós procurávamos no jornal, porque naquela época você procurava emprego por jornal, né? Tinha os classificados de emprego. Então a nossa tarefa era o quê? Ler o jornal no final de semana e durante a semana trazer os recortes de emprego que procuravam profissionais de relações públicas. E o que a gente percebia? As pessoas que estavam, as empresas que procuravam profissional de relações públicas, elas não sabiam ao certo o que era. O relações públicas para ela era o vendedor, era o atendente de loja, elas não tinham noção da profissão. Então esse professor, junto com a gente, fazia um trabalho muito interessante, que era o quê? Nós pegávamos esse recorte e nós enviávamos para essa empresa, ao invés de a gente enviar o nosso currículo, a gente enviava para essa empresa o informativo de o que é a profissão de relações públicas. Pois eu espero que esse marco dos 100 anos da profissão de relações públicas seja um reconhecimento a todos os esforços de todos os profissionais que nesses 100 anos vem tentando mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho, que é fundamental. O nosso trabalho é baseado em relacionamento, e relacionamento é a base de tudo, na minha opinião. A pesquisa, o entender o outro, o ouvir o outro, que é o que nós aprendemos a fazer, é a base que vai trazer uma sociedade melhor. Então, eu espero que esse marco de 100 anos evolua ainda mais a nossa profissão de relações públicas, que nós sejamos mais reconhecidos e que a gente consiga cada vez mais conquistar mercado, e que a nossa profissão consiga trazer um benefício à sociedade como um todo. Essa é a minha meta de vida, né? Que a minha profissão traga um benefício à sociedade, que eu possa contribuir para uma sociedade melhor, e eu acredito muito que isso é inerente à nossa profissão. Então eu desejo que todos os profissionais de relações públicas tenham essa grande contribuição à sociedade.